Fala pessoal, Rodrigo Pinto falando aqui, consultor e trainer pela Agile School. E por meio desse canal aqui eu já tenho falado várias vezes que para a gente atingir resultados superiores é importante que a gente tenha, sabe uma coisa? A gente tenha equilíbrio. E o equilíbrio ele é interessante porque, a gente vai ter uma prática que, se ela não acontecer, a gente vai falhar. Se ela acontecer demais, a gente vai falhar também. É como se fosse aquele exemplo do remédio, Então a falta do remédio, a gente morre, mas também o remédio em doses cavalares a gente morre também. Ou seja, aquilo que é positivo ali, se também usado de forma desequilibrada, a gente vai colher também dissabores no final das contas. Resumindo, pessoas, a gente precisa ter equilíbrio nas ações aqui, a gente precisa ter muita sabedoria na hora de ponderar ali se uma prática está acontecendo de mais ou de menos. Bora falar sobre o vídeo de hoje. Então, o exemplo que eu quero trazer hoje, eu acho que é um tema super ultra importante para o nosso trabalho em equipe, é a questão dos conflitos. Então, conflitos, para mim, é um exemplo real disso, Então, quando existe muito conflito dentro de um time, e dependendo do teor do conflito ali, isso é super prejudicial, mas a falta do conflito, quando o conflito também não existe, isso é super prejudicial também ao time, ok? A questão aqui é a gente ter equilíbrio nas coisas. Deixa eu explicar um pouco melhor sobre essas questões do conflito e os tipos de conflito que a gente pode ter. Eu costumo dizer que para que a gente trabalhe em equipe, o nosso trabalho em equipe ele seja efetivo, a gente precisa ter o darwinismo das ideias. Ou seja, que a melhor ideia ela sobreviva. Então a gente tem um embate de ideias ali e independente de quem veio essa ideia, se é do CEO ou do estagiário ali, a melhor ideia deve sobreviver. Então a gente sai daquele ambiente em que o chefe, aquela pessoa que tem o maior salário ali é que vai ter a melhor ideia. Negativo. A gente vai ter então a possibilidade ali de qualquer pessoa, dependendo de qualquer nível hierárquico, é por isso que a gente não coloca níveis hierárquicos dentro do time Scrum, por exemplo, todo mundo ali ele vai ter a capacidade ali de expressar a sua ideia e o choque de ideias é da onde vai sair a melhor ideia, a ideia que o time vai botar em prática. Então esse darwinismo de ideias é muito importante. Quando a gente tem uma equipe em que o nível de conflito ali ele é muito baixo ou ele é inexistente, o Patrick Lencioni fala que esse medo do conflito é uma disfunção para um time, é uma coisa que a gente não pode deixar isso acontecer. É onde a gente acontece uma harmonia que ela é artificial. As pessoas elas não conflitam entre si pelo medo do conflito, pelo medo de se indispor, pelo medo, o que essa pessoa vai pensar de mim se eu for contra a ideia dela. Então, esse medo do conflito vai propiciar o quê? Que ideias, muitas vezes, que não são as melhores ideias, que ideias e soluções que não são as ideais, elas vão para frente, elas sejam postas em prática. Às vezes eu tenho uma super resposta aqui comigo, mas como o Joãozinho ali ele já deu uma opinião ali, eu tenho medo de conflitar com a opinião dele, eu tenho medo de ir contra a opinião dele, a minha ideia fica aqui dentro de mim e eu deixo de expressar isso e a gente deixa de colher a melhor solução. Então, esse medo do conflito é super prejudicial. Então, a falta do conflito ela não pode também ser tolerada. A gente deve promover um ambiente em que seja possível essa troca esse expressar ali dos conflitos ali, os conflitos aconteçam no âmbito das ideias. A gente tem níveis de conflito aqui, a gente não quer sair do âmbito do choque de ideias aqui, para não deixar entrar num nível pessoal ou num nível de conflito desrespeituoso também, é lógico. Ou seja, nesse choque de ideias aqui, de forma respeitosa, porque todo mundo está comprometido com o resultado, todo mundo tem respeito na hora de expressar essas suas ideias, suas opiniões, é aqui que a gente vai ter as melhores soluções. É aqui que a gente vai ter a promoção saudável ali do ambiente de trabalho ali e de solução dos problemas do dia a dia. Show? Então é aqui que a gente quer permanecer, é esse equilíbrio que a gente não pode deixar de ter, entre ter conflitos ali que sejam prejudiciais e que faltem com respeito ali, que vão atingir o indivíduo, e também ter a falta de conflito no qual a gente não vai ter também as melhores soluções sendo debatidas, ok? Show, então isso é o equilíbrio que a gente quer buscar. E como que de uma forma prática a gente pode expressar isso, como que a gente pode fazer? Eu acho que em primeiro lugar, você deve fazer, é um exercício super profundo, até de autoconhecimento,
É você saber assim, pô, se eu tenho medo de entrar em conflito, né? Por que isso acontece? Por que eu, Rodrigo, quando eu estou no meio do time ali, eu tenho medo de expressar minha opinião ali e ir contra a opinião de uma outra pessoa? Existe um medo do conflito em mim mesmo? Então essa jornada do autoconhecimento é super importante, né? E aí você vai ponderar se, cara, esse talvez seja um desejo intrínseco de cada um de nós, né, de ser bem-quisto, né, de ser parte do grupo ali. Existe um medo ali de, não, se eu for contra a opinião das pessoas, elas vão me rejeitar, elas irão contra mim, etc. E o que eu posso dizer é, pela minha experiência prática, se você for bem assertivo, cara, se você não faltar com respeito e se você demonstrar que, todo mundo está querendo atingir um propósito, né? Todo mundo está comprometido com aquilo, então parte do meu comprometimento é ir contra a sua opinião e isso não é nada pessoal. Se você expressar isso de forma assertiva, existe muita reciprocidade do outro lado ali, geralmente, né, vai existir bastante abertura da pessoa em entender esse teu lado, né? Porque tanto eu quanto você queremos atingir um objetivo, então eu preciso ir contra a sua ideia para a gente debater aqui para ver qual que é a melhor ideia. Então isso é uma forma muito fera, assim, e existe geralmente um entendimento quando a gente se expressa dessa forma, de maneira assertiva, assim. Então essa é uma primeira coisa. Em segundo lugar, se não houver esse entendimento do outro lado, é algo que foge também ao teu controle. Se você fez a sua parte, se você foi respeitoso ali e você está simplesmente promovendo o debate, promovendo o choque de ideias, isso foge do teu controle se a outra pessoa também não aceitar ou não entender. Então, assim, você deve fazer aquilo que deve ser feito, né? Você vai ponderar, né? O resultado do time é mais importante do que a opinião daquela pessoa ou ela me querer bem, assim, etc e tal. Se você ponderar isso bem, você vai falar assim, pô, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, eu preciso entrar em choque de ideias, ali em conflito de ideias para a gente atingir um resultado final mais satisfatório, então bora fazer. Então é algo também que pode fugir ao teu controle. Eu não vou garantir aqui que 100% das vezes que você expressar a sua ideia, você vai ser bem receptivo, você vai ser bem recebido. Ok? Isso pode acontecer. Um outro exemplo prático também é se você for um líder, né? Se você estiver numa posição ali, às vezes de um facilitador, um Scrum Master ali do time, né? Você deve gerar isso nas pessoas também. Você vê que tem um ambiente em que existe uma monopolização ali, né? Se existir aquele totalitarismo por parte de alguma pessoa ali nas ideias, né? Você deve facilitar também, você deve dar voz a outras pessoas. Então, por exemplo, o João está monopolizando ali as opiniões, ali, as soluções. Você fala assim, beleza, João, ou Maria, o que você acha então? Qual a sua opinião sobre isso? Então você também facilita, você engaja as pessoas no choque de ideias. Muitas vezes a Maria ali pela própria ação ali, né, pela sua proatividade, ela não iria entrar, mas se você der a deixa, se você puxar a opinião dela para dentro da conversa ali, muitas vezes ela pode se sentir um pouco mais à vontade. Então é você promover esse tipo de ambiente em que haja choque de ideias realmente, o conflito saudável que a gente sempre busca, que a gente está expressando aqui nesse vídeo, nessa dica de hoje. Beleza, gente? Então, essa foi a dica de hoje. Vejo vocês na próxima sprint e até mais.